Tá bom. Alice, boa noite. Lazarine, boa noite. Admilson, uma ótima noite. Vamos começar a nossa jornada aqui com mais uma obra de André Luiz. O prefácio é de 1949. É uma jornada. E como nós lemos o livro todo, nós ficamos estarrecidos diante das afirmações de ministros, né, de seres evoluídos, muito esclarecidos, que nos trazem sobre a questão da obsessão, sobre a questão do poder, sobre a questão de verdadeiras falanges que dominam mentes humanas que hoje estão transitoriamente em posições sociais elevadas, ou de governo, ou no mundo legislativo, ou no mundo judiciário da Terra. São verdadeiras falanges de espíritos que intentam permanentemente, pela ação do mal, o predomínio das mentes humanas encarnadas e desencarnadas. Na verdade, nós vamos hoje fazer exatamente na introdução, eu vou deixar o prefácio para que quem tiver interesse ler. É maravilhoso o prefácio, mas é uma história que o Emmanuel nos traz, relembrando uma antiga lenda egípcia do peixe vermelho, e é muito conhecida essa lenda. Mas eu já vou entrar na parte primeira, já mostrando para aqueles que vão nos assistir a palestra de um ministro, que é o ministro Flaccus, que neste livro ele dá várias instruções para nós. E vamos ouvir então as elucidações do ministro Flaccus em relação à proposta do livro. Como eu disse, está profundamente ligado à questão de obsessões coletivas, a questão do predomínio das mentes humanas encarnadas e desencarnadas e o grande estrago que isso traz para a vida de um ser humano. Diz o André Luiz que num vasto salão do educandário onde ele estava naquele momento, esse ministro Flaccus, ele estava fazendo um convite geral. Ô Erlen, boa noite, Erlen. Erlen é um grande poeta, amigo nosso de longa data. Não estou conseguindo acenar, Erlen, mas ficou aceno aqui com carinho. Mas veja bem, esse ministro Flaccus ele vai fazer nas suas elucidações algumas meditações em torno desses processos de obsessão coletiva. O livro todo aborda a questão da obsessão. E ele diz ali estavam, André, algumas dezenas de companheiros para escutar as instruções do Flaccus. Todos podiam perguntar à vontade dentro de um contexto compatível com os trabalhos que desempenhariam. Até então, ouvira comentários alusivos às colônias purgatoriais organizadas para expiação de milhares de criaturas arraigadas ao mal. O instrutor desse livro é o Gúbio, vai acompanhar André Luiz, como foi Calderaro no livro anterior, como foi Jerônimo numa das obras, como foi Alexandre numa outra obra, e assim vai. São vários instrutores de André Luiz. Aqui nesta obra o Gúbio se destaca. Então o Gúbio, ele concedera a permissão de André acompanhá-lo a esse enorme centro purgatorial, para ele conhecer esse enorme centro purgatorial. Todos eram candidatos ao serviço de socorro aos irmãos atormentados nas sombras. O ministro Flaccus ia começar a sua preleção. Diz ele o seguinte: eu fiz várias sínteses aqui, como eu disse, eu estou fazendo síntese para ficar uma linguagem mais popular, para nós podermos entender um pouco mais. Os superiores que querem trabalhar em benefício dos inferiores, não, segundo o Flaccus, lhes podem utilizar as mesmas armas sob pena de se precipitarem no baixo nível deles. É uma lição para mim, inclusive, também. Quer ver, às vezes nós fazemos muito disso, como muitas religiões fazem por aí, muitos religiosos fazem por aí, vade retro Satanás.
Vá de reto, Satanás, que é exatamente essa suposta expulsão com algum tipo de rigor que não vai surtir efeito em espíritos que estejam profundamente cristalizados na maldade. Então ele está nos dando uma orientação nesse sentido. Ou seja, para que nós não utilizemos as mesmas armas deles, da violência. Não lhes pode utilizar as mesmas armas sob pena de precipitarem nos baixos níveis dele, entrarmos na irritação com eles, entrarmos em briga com eles. A educação, na maioria das vezes, parte da periferia para o centro. A severidade, por exemplo, pertence ao que instrui, mas o amor é companheiro daquele que serve. São frases extraordinariamente importantes para nós que muitas vezes estamos sob influência de espíritos que querem nos induzir para o mal. A renovação real movimenta-se em sentido inverso. Ambos são alimentados e controlados pelos poderes da nossa mente. O espírito humano lida com a força mental tanto quanto maneja a eletricidade, diz o Flacos. Com a diferença, porém, de que se já aprende a gastar a eletricidade na transformação da Terra, ele mal conhece a existência da força mental que lhe preside a todos os atos da vida. Na verdade, os espíritos em todas as obras de André Luiz nos chamam a atenção para como nós pensamos, como são as nossas, aspas, ruminações mentais. Por que eu fico ruminando muita coisa na mente? Por que eu fico pensando muita coisa absolutamente desequilibrada, desarmoniosa, e o tempo todo quase que numa monoideia, ou com raiva de alguém, com raiva de situação, com raiva da família, com raiva de si mesmo, com raiva do cachorro? Quer dizer, isso são processos que nós precisamos tomar muito cuidado, porque são energias mentais que nós estamos criando pelo pensamento. Todo pensamento gera sentimento. Todo sentimento gera emoções, ou seja, toda emoção já é física. E a emoção, ela pode ser uma emoção agradável, uma emoção positiva ou uma emoção muito negativa. Se você está com raiva porque você pensou coisas ruins, essa vibração de raiva pelo pensamento vai ser transformado em sentimento de ira, de raiva. E o sentimento vai exatamente chegar lá na ponta, na condição de emoção de raiva, ou seja, o corpo vai vibrar na raiva, mas a partir do pensamento. É muito importante a vigília do pensamento, nós não podemos descuidar do nosso mundo mental. Não temos nos círculos infernais, defendida pela caduca teologia, onde se despontam gênios satânicos de todas as épocas, e temos sim esferas escuras em que se agregam consciências embotadas na ignorância, cristalizadas no ócio ou misturadas na ausência temporária da própria razão. Mentes despreparadas, desesperadas, insubmissas, criam zonas de tormentos reparadores. Tais criaturas não se regeneram à força de palavras, mas de amparo eficiente que lhe modifique o tom vibratório, elevando-lhe o modo de pensar e de sentir. Existem criaturas desencarnadas que não será um processo psicoterápico verbal que vai demover as suas condições mentais. Espíritos estão em um sofrimento tão intenso e de maldade também tão intenso que palavra nenhuma convence eles a saírem da maldade. O mais importante é estarmos prontos para ampará-lo, para que nós possamos, na eficiência desse amparo, ir aos poucos ajustando pela compaixão essa modificação possível desse tom vibratório que eles se alimentam. E isso não é uma coisa simples, mas não é com verborragias, não é com blá, blá, blá. Não adianta falar. O importante é sentir. E como eu falei que sentir leva às emoções, isso faz com que polarizemos o magnetismo. Quando você sente respeito, amor, compaixão por um espírito sofredor, evidentemente você tenderá a alcançar o coração dele. Mas ficar no blá, 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 para disso, deixa disso, você não pode disso, eles não estão nem aí para isso. Não adianta verbalizar, verborragia, né? Enxurrada de verbalização
em torno desses espíritos doentes da mente, encarnados e desencarnados. Distintos pensadores do mundo traçam diretrizes à salvação das almas, mas possuímos satisfatório número de roteiros nesse sentido em todos os setores do conhecimento terreno. Reclamamos quem ajude o pensamento do homem na direção do alto. Empreender o tentame incentivando-se tão somente os valores culturais seria consagrar a tecnocracia que procura a mecanização da vida, destruindo-lhes os conceitos gloriosos de improvisação ou de criatividade, de infinito, de eternidade, que são coisas essenciais. Grandes políticos e respeitáveis condutores nunca se ausentaram do mundo. Passam pela multidão sacudindo ou arregimentando a multidão, porém, a organização social por si só não atende às exigências do ser imortal. Considerando essa afirmação do Flaccus, na realidade, tudo que ele está falando, que todo o trabalho que nós precisamos aprender a fazer é introjetar. Introjetar é você mergulhar dentro de você mesmo todo o potencial de amor que você possua, que você desenvolva, que você se esforce para praticar. Quando você se ama, quando você realmente consegue se conectar ou se identificar com o amor que você é, evidentemente você transcende muito todas essas organizações da vida social, porque a exigência da vida de nossa imortalidade é essa identificação com a luz que cada um de nós já somos. Porque, como eu disse, como espírito que somos, nós somos luzes. É identificar com essa luz que nós vamos, evidentemente, trabalhando a nossa imortalidade. Aí ele vai lembrar alguns nomes de governantes que dominaram povos, dominaram civilizações, dominaram o mundo, dominaram grandes extensões de terra, mas não foram felizes, eles não conseguiram trabalhar na sua realidade transcendente. Eles não conseguiram fazer de si mesmos espíritos mais ligados à sua imortalidade como aprendizes da vida, não. Péricles, por exemplo, foi um grande nome na Grécia, né? Foi um estadista, inclusive o nome dele foi tão importante que o historiador, quando fala da Grécia do tempo dele, nós falamos de a Grécia de Péricles, ou o período de Péricles. Ele foi um grande líder, um grande estadista, sem dúvida nenhuma. Ele legou o seu nome a um século, realiza edificantes trabalhos educativos junto aos gregos, mas não lhes atenua a belicosidade e os pruridos de hegemonia, fraquejando ao cerco de cruciantes tormentos. Ele tinha ideias democráticas, ele era uma pessoa realmente que incentivava a cultura, a educação, era um homem realmente de sensibilidade administrativa, era um bom governante, com certeza. Mas isso não fez com que ele conseguisse tirar da massa dos gregos, né, do povo, exatamente a belicosidade, ou seja, a tendência à guerra, ou essa tendência, né, esses pruridos de poder, de hegemonia contra outros povos, né, e evidentemente acabou fraquejando, né, em algum momento ele acabou realmente não aguentando essas forças negativas, né, embora ele tivesse ideia de harmonia, o povo em si, liderado por outras mentes febris e desequilibradas, iam por esse desequilíbrio e, embora falemos de o século de Péricles na Grécia, isso não resolveu muito a vida do grego. Alexandre Magno, Alexandre o Grande, também foi um grande general, ele foi um grande líder também e, de alguma forma, ele organizou um vastíssimo império através das estratégias que ele utilizava de guerra e, enfim, ele conseguiu estabelecer o que nós chamamos de uma civilização respeitável dentro do império que ele propôs e conseguiu conquistar, mas ele não impediu que os seus generais prosseguissem conflitos sanguinolentos, né, difundindo o saque e a morte, embora as ideias dele fossem não só dessa visão imperialista, de alastramento do seu império pelo potencial de guerra que ele tinha, mas ele não tinha controle nos seus generais, ele não tinha controle em outros subordinados, do qual, na realidade, o império que ele criou foi um império absolutamente falível, a estrutura social acabou realmente levar, aliás, ele foi até, pela tradição, ele era muito poderoso e quem praticamente o matou, ou seja, quem eliminou o grande Alexandre foi simplesmente um mosquito.
né, que ele morreu de malária, ele morreu exatamente picado por um mosquito, para tu ver como é que é a vida, né, as contradições da vida. O grande César, César Augusto, né, o grande divino dos romanos, isso quem está falando é o Flaccus, eu estou fazendo a minha interpretação, mas é o Flaccus fazendo essa palestra lá e o André Luiz está assistindo com essas dezenas de companheiros. E ele vai dizer: Augusto César, o divino, unifica o Império Romano em sólidos alicerces, concretizando o avançado programa político em benefício de todos os povos, na expansão do poder bélico que ele tinha nas mãos. Mas ele não conseguiu banir de Roma os desvairios da dominação a qualquer preço. Quer dizer, de alguma forma, ele deixou um legado, né? A dinastia dos Césares, dos imperadores, a partir do Augusto, né? O que aconteceu? Todos eles, sem exceção de um, todos se desequilibraram, todos ficaram desvairados pela ambição, pela dominação a qualquer preço, mataram, destroçaram, e por isso que a espiritualidade acabou fazendo uma intervenção direta para destroçar toda aquela hegemonia romana naquele mundo de então. Constantino, aliás, tem também na história, Constantino foi um desses imperadores de Roma também. E o Constantino, considerado o grande causídico dos chamados cristãos indefesos, porque eles eram muito perseguidos também pelos legados de Augusto César, né? Porque o cristão era banido, sofria muito no Império Romano, e quem deu uma oxigenada na vida dos cristãos no Império Romano foi o Constantino. E esse Constantino, como advogado dos cristãos indefesos, ele ofereceu uma nova possibilidade de comportamento e padrão de vida ao planeta na época. Contudo, ele não conseguiu modificar as disposições de quantos guerreavam em nome de Deus, ou seja, embora ele supostamente defendesse o Cristo, e foi por causa dele que também surgiu mais tarde o próprio catolicismo, né? Porque foi Teodósio, na sequência, após a morte de Constantino, seus filhos não conseguiram fazer uma boa administração, e nessas sequências de substituições de imperadores, Teodósio foi aquele que colocou o chamado movimento cristão do Império Romano a serviço do Estado Romano, e aonde se cria a Igreja Católica Romana, ou seja, onde se estatiza o movimento cristão. A partir daí, o cristianismo ficou estatizado para o Império Romano. Napoleão foi um outro ditador também, impôs vários métodos de progresso material até para preparar o ambiente para a chegada do espiritismo na Terra, nós sabemos disso, mas ele próprio não se furtou ele era um tirânico. Ele era um tirânico, né? Ele tinha muita ganância de expansão e de posses. E assim vai. O Flaccus vai falar de Pasteur. Pasteur foi um grande cientista. Ele defendeu a saúde, né, do corpo, e ele se devotou bastante nas suas pesquisas, combatendo exatamente os elementos microbianos, mas ele não conseguiu evitar que os seus contemporâneos também, muitos deles pesquisadores, se destruíssem reciprocamente em incompreensíveis disputas por poder também, poder intelectual, poder no campo político e poder social, enfim, e sempre com crueldade. Continua o Flaccus: permanecemos diante de um mundo civilizado superficialmente, ou seja, nós somos civilizados, sim, superficialmente, só de fachada. Nós usamos o nome de civilizados, mas é muito mais fachada do que uma realidade de uma organização civilizada em termos de harmonia, de paz, de concórdia, de liberdade, de respeito, etc. Então ele está dizendo: permanecemos diante de um mundo civilizado superficialmente, que reclama não só a presença daqueles que ensinam o bem, mas principalmente daqueles que praticam o bem. Sobre as fontes da cultura, nos vales da terra, continua o ministro Flaccus: é imprescindível que desçam os regatos da compaixão do céu, através dos montes do amor e da renúncia. Essa é uma metáfora interessante. O Cristo, ele não brilha apenas pelo ensino sublimado e resplandece na demonstração da prática. As palavras, as parábolas, as suas histórias, o seu verbo eram encantadores, profundamente sublimados, mas não ficava só na sublimação da verbalização, ele demonstrava pela prática aquilo que ele falava. Em companhia dele, do Cristo, é indispensável mantenhamos a coragem de proteger
e auxiliar, descendo aos recessos do abismo das escuridões. Não longe de nossa relativa paz, misturam-se milhões de seres, clamando compaixão em círculos escuros de desencanto e desesperação. Por que não acender a piedosa luz dentro da noite em que se mergulham desorientados? Por que não semear esperanças entre corações que abdicaram da fé e em si mesmos? À frente de imensas coletividades, em dolorosa rogativa de reajustamento, faz-se intransferível o auxílio restaurador. Somos ainda, diz o Flaccus, nós somos ainda infinitamente humildes e imperfeitas para nos candidatarmos de pronto à condição de anjos. E eu estou falando, quando ele fala, nós somos infinitamente humildes e imperfeitos para nos candidatarmos de pronto, imediatamente, para a condição de anjo, de um espírito muito esclarecido que chegou ao status de ministro em nosso lar. Comparada à grandeza inabordável para nós de milhões de sóis que obedecem às leis soberanas e divinas em pleno universo, a nossa Terra, o nosso planeta, em todas as esferas de substâncias ultrafísicas que a circundam, pode ser considerada como uma laranja minúscula perante o Himalaia. Comparando a expressão em termos de dimensão, a Terra, o que é a Terra perante o universo? Perante a própria galáxia, que é a nossa Via Láctea, a Terra nada mais comparativamente aqui feita pelo ministro Flaccus, uma laranjinha diante do Himalaia. Só vocês não ir no Google e procurar fazer uma viagem em vídeo do que é o Himalaia. Aí vocês vão ver a comparação que ele faz em relação à Terra e a nossa galáxia, que é uma poeirinha de estrelas, mas muito pequenininha também. E continua. E nós, confrontados com a excelsitude dos espíritos superiores que dominam a sabedoria e na santidade, não passamos por enquanto de bactérias controladas pelo impulso da fome e pelo magnetismo do amor. É uma comparação forte. Mas o que é que nós somos em relação a Deus, ao esplendor do amor, da fonte pura de amor que é Deus? O que é que nós somos? Não passamos por enquanto de bactérias controladas pelo impulso da fome e pelo magnetismo do amor. É metafórico também do Flaccus. Entretanto, guindados às singelas culminâncias da inteligência, somos micróbios que sonham com o crescimento próprio para a eternidade. Então, embora que nós sejamos uns vermezinhos, umas bactériazinhas, micróbiozinhos, mas temos esses sonhos de crescimento próprio para a eternidade. Enquanto o homem desintegra assombrado as formações atômicas, os espíritos estudamos essa mesma energia através de aspecto que a ciência terrestre mal conseguiria imaginar. E olha que ele está falando em 1949, porque o livro é editado em 1949, que 4 anos antes o homem utilizou a bomba atômica no Japão, Hiroshima, Nagasaki, e ele está fazendo uma referência mais ou menos isso. O homem desintegra assombrado as formações atômicas. Os espíritos, nós estudamos essa mesma energia através de aspectos que a ciência terrestre mal conseguiria imaginar, não para o mal. Mas o homem utilizou naquele momento, 4 anos antes do livro surgir, a bomba atômica. Caminheiros que somos do progresso infinito, principiamos apenas, ele e nós, a sondar a força mental que nos condiciona as manifestações nos mais variados planos da natureza. Presos, encarcerados ainda na lei de retorno, temos efetuado multisseculares recapitulações por milênios consecutivos. Expressando-nos coletivamente, sabemos hoje que o espírito humano lida com a razão há precisamente 40 mil anos. É uma afirmação feita por Flaccus, considerando que nós começamos a ter contato mais direto com o pensamento continuado ou racional de 40 mil anos para cá, tendo como parâmetro, para ele, o Flaccus, o homem de Neandertal. É o que ele diz. Todavia, o mesmo e furioso ímpeto com que o homem de Neandertal aniquilava o companheiro a golpe de sílex, né, esses 40 mil anos para cá, na realidade, o que é que o homem de hoje, civilizado, faz? Nós chamamos de gloriosa era das grandes potências, nós exterminamos o nosso próximo com fuzis, canhões, metralhadoras e outras ogivas.
Quer dizer, qual é a diferença entre o TACAP de O Homem de Sílex, que já estava começando os rudimentos da racionalidade de 40 mil anos para cá, ou o homem atual, nós estamos falando de 1949, muito próximo de nós, que, embora nós classifiquemos a nossa sociedade, ou a era atual, né? Não a era glacial, a era de 40 mil anos atrás, a era atual como de grandes potências, mas exterminando o outro ser humano a tiros de fuzil, de metralhadora, de canhões, de ogivas, outras poderosas que destroem massas de seres humanos. Os investigadores do raciocínio ligeiramente atingidos de princípios religiosos, ou seja, aqueles que pensam que têm uma tendência à religião, identificam nessas contradições a constância da imperfeição e da fraqueza da carne, como se a carne fosse firme individuação diabólica. Na realidade, a palavra individuação merece aqui de cada um de nós exatamente uma reflexão. É um termo utilizado por vários cientistas. Individuação é utilizado com muita propriedade por Carl Jung na sua psicologia analítica. E o que nós entendemos por individualização é o seguinte: para Jung seria exatamente nós entrarmos em processo de total auto-iluminação. Aqui é o contrário, individuação diabólica, ou seja, totalmente na sombra. Mas a individuação vem de indivíduo, porque nós somos únicos no universo. Quando nós chegamos na humanidade, a partir das nossas etapas de individualização, nós nos tornamos indivíduos. Como seres humanos somos indivíduos. E como indivíduos nós somos únicos, nós somos indivíduos que temos uma personalidade. Essencialmente nós somos indivíduos, mas nós temos um ego. O ego e a personalidade, porque a personalidade é uma estrutura do ego. É a explicação dada também pela psicologia transpessoal. E isso é interessante porque individuação é o que eu disse bem agora mesmo, assim, é você se identificar com você, indivíduo que é. E o que eu sou? Eu sou o espírito, eu sou um indivíduo, mas sou um espírito. Não é o ego, é o indivíduo. Individuação é autoiluminação. É você se identificar com a luz que você é, o indivíduo que é, porque você já veio de Deus, e como você veio do perfeito absoluto, não existe imperfeição em sua origem. Mas Deus nos determinou, porque nós somos perfectíveis, nós estamos em aperfeiçoamento. Então a individuação é essa, tudo tenderá a nos tornarmos cada vez mais indivíduos. E indivíduos, por exemplo, Jesus é um indivíduo angélico. Nós somos indivíduos humanizados ainda. E, evidentemente, nós estamos caminhando para a angelitude. Esquecidos de que a matéria mais densa não é senão um conjunto de vidas inferiores, incontáveis, em processo de aprimoramento, crescimento e libertação. Na crosta, desmorona-se a inteligência como anestesiada por perigosos narcóticos da ilusão. No entanto, auxiliaremos a sentir e reconhecer que o espírito permanece em todos os ângulos da existência. Cada espécie de ser, do mineral até o homem e do homem até o anjo, abrange inumeráveis criaturas operando em alguma frequência do universo. E o amor, evidentemente, e o amor divino, o sublime amor, alcança-nos a todos como o sol que abraça o sábio e o verme. Todavia, quem avança demora-se em ligação com quem se localiza nas esferas próximas. O império vegetal vale-se do império mineral para sustentar-se e evoluir, ou seja, o vegetal amarrado ou preso, né, nas entranhas do solo, do subsolo, na realidade está utilizando o império mineral para poder sobreviver. Ele precisa da terra, ele precisa da compactação do solo para poder sobreviver. Mas o vegetal é uma escala superior ao mineral, mas é o mineral que sustenta o vegetal. Olha que coisa interessante na metáfora dele, né? E da mesma forma os animais aproveitam tanto do vegetal como dos minerais, né? Nesse processo de aprimoramento da essência divina que somos. Então os homens se socorrem de minerais e vegetais para crescerem mentalmente. Atritam os reinos da vida conhecidos na terra entre si. Torturam-se, entredevoram-se através de rudes experiências, a fim de que os valores espirituais se desenvolvam refletindo a divina luz. Mas, além do principado humano para lá das fronteiras sensoriais que guardam zelosamente a alma encarnada,
amparando-a com limitada visão e esquecimento, começa um vasto império espiritual vizinho dos homens. Então, além dos homens que se valem do império do vegetal, do império do animal e do império também do mineral, nós temos um outro império, que é o vasto império espiritual, que de alguma forma vai se servir desse império humano que ainda somos para chegar à angelitude. Aí se agitam milhões de espíritos imperfeitos que partilham com os encarnados as condições de habitabilidade da crosta terrestre. Seres humanos, situados noutra faixa vibratória, apoiam-se na mente encarnada através de falanges incontáveis tão semi-inconscientes na responsabilidade e tão incompletas na virtude quanto os próprios homens. Aqui é uma afirmação muito forte, porque ele está falando em faixas vibratórias em que certos seres ou certas mentes desencarnadas interferem nas mentes encarnadas através dessas falanges que ele chama de incontáveis falanges e que ele chama de semiconsciente da responsabilidade. Eles não estão nem aí para o que fazem. Eles não se responsabilizam pelos males que fazem. Então, semiconscientes da responsabilidade e tão incompletas na virtude quanto os próprios homens que se afinizam com eles. A matéria, congregando milhões de vidas embrionárias, é também a condensação da energia atendendo aos imperativos do eu essencial que lhe preside a destinação. Então a matéria como nós falamos, que é energia condensada, na realidade carrega essas embrionárias vidas que estão condensadas em energia, matéria, energia condensada, como eu disse, atendendo a esses imperativos divinos, né, do eu essencial, da individuação, do indivíduo que eu sou. Cada um de nós somos indivíduo. Nós temos uma personalidade. Eu estou Jorge, mas eu não sou Jorge. Eu sou um indivíduo. Na realidade, eu sou um indivíduo, mas eu não sou o Jorge. Eu estou Jorge. Jorge é impermanente. O corpo é impermanente. O pensamento também. Eu sou muito mais do que o corpo, muito mais do que o pensamento, muito mais do que o nome. Então isso é importante, é nós começarmos a identificar com o eu essencial, com o indivíduo que nós somos. O ser é diferente do estar. Eu sou o indivíduo, eu sou luz, eu sou amor. Isso é para sempre. Agora, eu estou num corpo, eu estou com nome, eu estou na sociedade, eu estou no Brasil. Isso é transitório, isso é impermanente. Então é fazer uma inversão para que nós possamos investir nos valores essenciais e não transitórios. E continua. Do hidrogênio às mais complexas unidades atômicas, é o poder do Espírito Eterno, que é o que nós somos, essência divina. Nós somos, como eu disse, amor, nós somos luz em essência. Eu sempre digo para aqueles que me seguem que o homem em essência não é mau, porque ele é, na realidade, Espírito Eterno, ele é um Espírito imortal, e é o que ele está dizendo, é o poder do Espírito Eterno, a alavanca diretora de prótons, nêutrons e elétrons na estrada da vida, que está muito acima desse desencadear da energia atômica. Existe o eu, existe aquilo que é permanente, existe nós, como luz que somos, espíritos, chama divina que nós somos. E é nisso que nós precisamos aprender a investir. E não ficar escravo a um corpo, ficar escravo a uma sociedade, ficar escravo aos apelos das coisas impermanentes, daquilo que não são permanentes em nossa trajetória. Demora-se a inteligência encarnada no círculo humano em transitória região, adaptadas às suas exigências de progresso e aperfeiçoamento, dentro da qual o protoplasma lhe faculta instrumento de trabalho, crescimento e expansão. Entretanto, esse mesmo espaço alonga-se a matéria noutros estados. E nesses outros estados, a mente desencarnada, rumo ao conhecimento e à virtude, radica-se na esfera física buscando dominá-la e absorvê-la. E está falando aqui de processos de obsessão. Porque quando ele fala, em outros estados, a mente desencarnada rumo ao conhecimento e à virtude, radica-se na esfera física buscando dominá-la e absorvê-la. São as interferências espirituais no mundo físico. Estabelecendo imensa luta de pensamento que ao homem comum não é dado calcular. Frustrados em suas aspirações de vaidoso domínio no domicílio celestial, homens e mulheres de todas as civilizações depois da morte topam com essa região em que se proclamam ou que se prolongam as atividades terrenas. Escolhem os instintos de soberania sobre a terra por única felicidade digna de impulso de conquistar, ou seja, pessoas que têm um impulso de conquistador, de domínio
em que eles se sentem supostamente felizes e dignos desse impulso de conquistadores, na realidade, por esse instinto de soberania, eles interferem na terra para manter o instinto de soberania sobre nós. Então eles mantêm exatamente uma influência na mente de governantes, de líderes, pessoas que têm influência de multidões, sobretudo. Insurgentes filhos da providência, esses seres tentam desacreditar a grandeza de Deus, estimulando o poder autocrático da inteligência insubmissa e orgulhosa, e buscam preservar os círculos terrestres para a dilatação indefinida do... O que eles vão disseminar? Quando eles começam a dominar a mente dos líderes, dos religiosos, que as religiões, de um modo geral, e muitas delas, de muitos líderes, eles criam muito embaraço na evolução do ser humano. A religião, a política, cria embaraços inomináveis. Eles criam muito embaraço para a nossa libertação, para a nossa liberdade espiritual, tanto político como religiosa. E ele está mostrando exatamente porque existe o espírito de predomínio, de soberania, de líderes religiosos que quer dominar multidões, de políticos que querem dominar multidões, e as pessoas são dominadas por esses seres, embaraçando a nossa liberdade para que nós possamos alçar voos espirituais. E muitos se deixam levar por fanatismo políticos. Existem líderes aí que são adorados quase como Deus. As pessoas faltam beijar as mãos desses seres. Tem que ter um pouco de cuidado. Então, estimulando o poder autocrático da inteligência insubmissa e orgulhosa, esses seres buscam preservar os círculos terrestres para dilatar de uma forma indefinida o ódio, a revolta, a vaidade, a criminalidade, como se o planeta em sua expressão inferior lhe fosse paraíso único. Ou seja, o que eles querem? Tomar conta da Terra. Essas falanges do mal, irmãos nossos, que estão muito distantes de Deus, embora conheçam as leis divinas, mas não bloquearam as leis divinas da própria consciência, eles querem exatamente, nesse nível de uma terra bem inferiorizada moralmente, eles terem o domínio, a soberania sobre nós. Então, eles estão fazendo isso já desde as primeiras civilizações, para dominar a terra, para dominar a mente dos encarnados, para manter esse paraíso único do seu domínio e de suas soberanias. Mas ainda não integralmente submetido aos seus caprichos em vista, por que eles não conseguem dominar totalmente? Porque eles têm muita discórdia entre eles, os obsessores. Esses mentem, eles são gênios das trevas, são muito inteligentes, que sabem o que querem, né? Negam Deus e fazem tudo para ter um domínio e soberania sobre todos nós aqui na Terra, mas eles não têm união entre eles, é o que ele está dizendo, né? Na realidade, pelos caprichos deles, eles estão em discórdia permanentemente entre eles mesmos. Então eles não têm... Se eles tivessem mais união entre eles, nós estávamos no sal. Me perdoe a metáfora, que não seria... É porque eles têm muita discórdia entre eles. Senão eles teriam um predomínio muito maior. Uma guerra como Hitler fez, não foi uma guerrinha que começou só entre discordância de governantes encarnados. Isso começou lá, entre os desencarnados. Vejam lá em Nosso Lar, que vocês vão ver pontualmente esses detalhes que é narrado pelo próprio Líser para André Luiz em Nosso Lar, as causas principais, as causas cáusicas da guerra. Começou lá no começo da década de 30, depois no final da década de 30, Hitler invadiu a Polônia. Mas tudo isso por um conjunto de trabalho de espírito das trevas no Oriente, lá com o Japão, com China e depois na Europa. E eclodiu-se a Segunda Guerra Mundial como subsequente de uma guerra que não tinha terminado, que foi a Primeira Guerra Mundial. Mas tudo processo de obsessão coletiva. Coletiva. É esse espírito que fazem a guerra. Esse espírito que domina, é claro que encontrando a interlocução aqui, encontrando aqueles que também querem a guerra. Mas eles também provocam a guerra, porque eles querem a soberania. Eles querem manter um império na Terra. São coisas absurdas que eles alimentam. O livro todo vai falar sobre isso. Vocês vão ver um Saldanha, um Gregório, um ex-papa, que está comandando falanges enormes de espírito. Nós vamos ver esse tipo de trabalho nessa jornada desse estudo que faremos do livro Libertação. Bom, e continua aqui. E que confinados na ignorância em que o medo e a maldade, com inquietudes e perseguições recíprocas, lhes consomem as forças, e, consumindo as forças, lhe inutilizam o tempo, não se apercebem da situação dolorosa em que se acham. Fora do amor, toda a união é temporária. E a guerra será sempre o estado natural daqueles que
perseveram na posição de indisciplina. É o que acontece na Terra. A Terra vive de guerra há milênios. Há milênios, desde a Mesopotâmia, desde as primeiras civilizações, até hoje, 6, 7, 10 mil anos depois, estamos em guerra. É guerra o tempo todo, porque não existe ainda sedimentado na base do coração do humano o amor. E ele diz que fora do amor toda a união é temporária, ou seja, é aparente. A paz social é a sua aparência. A guerra é sempre um estado natural quando há o desamor, e há o desamor muito forte na Terra, porque a Terra não para de ter guerra. Quando guerras oficiais, como nós chamamos Primeira e Segunda Guerra Mundial, mas as guerras periféricas, depois da Segunda Guerra Mundial, dizimou tantas pessoas quanto a Segunda Guerra Mundial. Então, o homem vive em guerra por falta desse amor, porque por falta de amor, essa suposta união e paz é mentirosa, ela não é real. E acaba sendo a guerra um estado natural daqueles que perseveram numa posição de indisciplina, de desamor. Um reino espiritual dividido e atormentado cerca a experiência humana em todas as direções, intentando dilatar o domínio permanente da tirania da força. Olha só, um reino espiritual, um reino do mundo espiritual, um reino na erraticidade, dividido, eles não são unidos entre eles, são atormentados, mas eles estão cercando a nossa vida aqui na Terra, e está dizendo, cercando a experiência humana em todas as direções. Qual é o objetivo deles? Estão tentando dilatar o domínio permanente da tirania e da força na Terra. E eles de lá dominando aqui também. E aqui criando aqueles seus títeres, os seus verdadeiros fantoches dominados por eles, e então eles utilizam os fantoches de cá para manter exatamente a tirania de suas forças, embora eles não tenham tanta força por causa da desunião deles, como disse aqui o Flaccus. Sabemos que o Sol opera por meio de radiações, mantendo a vida milhões e milhões de quilômetros. Sem nos referirmos às condições da matéria em que nos movimentamos, lembremos de que, em nosso sistema, as existências mais rudimentares, desde os cumes iluminados aos recôncavos das trevas, estão sujeitas à influenciação do raio luminoso e calorífico do Sol. Como acontece aos corpos gigantescos do cosmos, também nós, outros, espiritualmente caminhamos para o zênite evolutivo, experimentando as radiações uns dos outros. Nesse processo multiforme de intercâmbio, atração, imantação e repulsão, aperfeiçoam-se mundos e almas na comunidade universal. Dentro dessa realidade, toda a nossa atividade terrestre se desdobra num campo de influências, que nem mesmo nós, os aprendizes da vida, em círculos mais elevados, ou seja, eu estou falando de um ministro, então ele diz, nem nós, ele que é bem elevado, em círculos mais elevados, poderíamos por enquanto determinar, porque somos incapacitados de prosseguir além do túmulo a caminho do céu que não soubemos muitas vezes conquistar. Os filhos do desespero organizam-se em vastas colônias de ódio, de miséria moral, disputando entre si a dominação da terra. Conservam igualmente, quanto ocorre a nós mesmos, largos e valiosos patrimônios intelectuais. Anjos decaídos da ciência buscam, acima de tudo, a perversão dos processos divinos que orientam a evolução planetária. Então nós temos problema de evolução do próprio planeta em função desses seres que são muito intelectualizados, são anjos decaídos da ciência que buscam exatamente a perversão desses processos divinos que orientam a evolução do planeta. Eles tentam criar obstáculos aos princípios evolutivos do planeta. Um livro que eu sugeriria para fazer uma leitura a esses sábios que desencarnam, muitos deles, e que não acreditam na vida pós-morte, que vivem só pensando em violência e que realmente são materialistas convictos, o livro chamado, na realidade é o segundo livro, estão fazendo um filme agora, que é o Nosso Lar 2, que é baseado no livro Os Mensageiros. Nos Mensageiros existe uma passagem desses sábios, nesses gênios da sabedoria, que negavam a vida pós-morte, que ficam asilados em um dos centenas e milhares de postos de socorro, e um desses é dirigido por Alfredo, e o André Luiz foi visitar um dos pavilhões totalmente escuros, era preciso utilizar inclusive luz artificial para ele poder visualizar aquele tratamento. Eles iam lá fazer um tratamento, levar sopa, levar água, levar o passe,
inclusive o passe através do sopro, que eu fui entender a técnica do sopro num livro Mensageiro, muito interessante. Todos esses recursos de socorro para esses seres. São seres que estão ali dormindo, literalmente, em camas muito rente ao chão, né, dormindo, mas de olhos abertos, vitrificados, em plena escuridão. Mesmo a luz artificial que é acesa para os tratamentos, o socorro momentâneo, eles não conseguem sentir essa luz, embora artificial, lá nesse digamos assim, posto avançado de socorro dirigido pelo Alfredo. E são exatamente esses gênios da ciência. Muitos deles foram muito professores, acadêmicos, materialistas, estão lá dormindo, não conseguem acordar. E nesse pavilhão que o André Luiz vê, apenas um pavilhão de centenas e centenas, eu diria centenas de milhares de postos avançados de socorro no mundo chamado bem pesado, denso, né? Existia só naquele pavilhão 2.000 mentes adormecidas, ou por problemas religiosos, aqueles religiosos que negam a sobrevivência da vida, aqueles que acreditam no sono eterno. É uma coisa absurda ali. E o André Luiz ficou pasmo, porque eles pareciam verdadeiros, ele lembrou até a mitologia egípcia, né? Aqueles seres como verdadeiras múmias. Assim, que coisa, são esses seres, muitos deles não conseguem acordar. E quando conseguem acordar e se movimentar, eles tentam fazer esses estragos, embora eles não são unidos, mas tentam realmente trazer esse processo de tirania, de poder deles na Terra, utilizando as mentes fracas de governantes, de políticos, de juízes do planeta. E eles fazem isso, estão fazendo isso. Mente cristalizada na rebeldia, tentam sabotar inutilmente a sabedoria eterna, criando quistos de vida inferior na organização terrestre, entrincheiradas nas paixões escuras que lhes vergastam as consciências. Conhecem inumeráveis recursos de perturbar, de ferir, obscurecer e aniquilar. Escravizam o serviço benéfico da reencarnação em grandes setores expiatórios. Eles também interferem nesse processo de reencarnação. Dispõem de agentes da discórdia contra todas as manifestações dos sublimes propósitos que o Senhor nos traçou às ações. Os homens terrenos, que semi-libertos do corpo durante o sono, lhes conseguiram identificar de algum modo a existência, recuaram tímidos e apavorados, espalhando entre os temporários, entre os contemporâneos, as noções de um inferno punitivo e eterno, encravado em tenebrosas regiões do além da morte. A mente infantilizada na Terra, através da teologia comum, nunca pôde aprender a realidade espiritual que nos governa os destinos. Raros compreendem na morte simples modificação de envoltório, e mesmo os religiosos mais avançados guardaram a prudência de viver no vaso físico de conformidade com os princípios superiores que abraçaram. Somos defrontados agora pela necessidade da proclamação da verdade, velhas para velhos ouvidos, e novas verdades para ouvidos novos, da inteligência infantilizada, localizada no mundo. Quer dizer que, eu não sei se percentualmente eu estaria sendo muito exagerado, mas mais de 99% dos seres humanos na Terra, talvez mais do que isso, não estão preparados para desencarnar, não estão preparados para viver uma vida mais digna, espiritualmente falando. São marionetes desses espíritos inteligentes, do qual eles utilizam exatamente a força mental para dominar os seres humanos em todos os 4 quadrantes do planeta, e a Terra fica subjugada, infelizmente, pelas trevas. E nós vamos, na próxima reunião, vocês vão ver que isso é bíblico, isso está lá no Evangelho. Quando Paulo vai falar das potestades, vai falar dos gênios do mal, o próprio Cristo também, vocês vão ver que nós temos que estar atentos o tempo todo, que nós estamos realmente circundados por uma nuvem de espíritos que querem simplesmente obstar a lei do progresso e obstar as leis divinas na Terra, porque eles têm uma briga permanente com Deus, com as leis divinas, com Cristo, consigo mesmo e conosco. O homem, herdeiro presuntivo da coroa celeste, é o condutor próprio do homem dentro de enormes extensões do caminho evolutivo. Entre aquele que já se acerca do anjo e o selvagem ainda se limita com o irracional, existem milhares e milhares de posições ocupadas pelo raciocínio e pelo sentimento dos mais variados matizes. E se há uma corrente de criaturas encarnadas e desencarnadas que se dirigem para o monte da sublimação,
desferindo o glorioso cântico de trabalho, mortalidade, beleza, esperança, exaltando a vida, outra quantidade muito maior, uma corrente muito maior existe na escuridão, infelizes, nas mesmas condições, interessada em descer aos recôncavos das trevas. A maioria esmagadora parece que se sente feliz nas trevas, lançando perturbação, desânimo, desordem, sombra, consagrando a morte, espíritos incompletos que somos ainda aderimos aos movimentos que lhes dizem respeito e colhemos os benefícios da ascensão e da vitória ou os prejuízos da descida e da derrota. Controlados pelas inteligências mais vigorosas que a nossa e que seguem conosco lado a lado na zona progressiva ou deprimente em que nos colocamos, o inferno, por isso mesmo, é um problema de direção espiritual. Satanás é a inteligência perversa. Na metáfora, o mal é o desperdício do tempo ou o emprego da energia em sentido contrário aos propósitos de Deus. O sofrimento é reparação ou ensinamento reparador. As almas decaídas não constituem uma raça espiritual sentenciada irremediavelmente ao satanismo, não. Integrando tão somente as coletividades das criaturas humanas desencarnadas em posição de absoluta insensatez. Misturam-se à multidão terrestre, exercem atuação singular sobre inúmeros lares e administrações. Interesse fundamental das mais poderosas inteligências, dentre elas, é a conservação do mundo ofuscado e distraído à força, da ignorância defendida, do egoísmo recalcado e assim vai. Como me resta pouco tempo, eu vou retornar essa questão dessas almas decaídas, que na realidade elas acabam interferindo, integrando não somente na coletividade das criaturas, mas também acabam se misturando à multidão terrestre, exercendo atuação em inúmeros lares, nas administrações, nos centros espíritas, nas igrejas, nos gabinetes dos governantes, dos ministros, dos juízes, etc., dos deputados, assim vai. Então, o livro todo vai falar sobre isso, esse domínio de falange de espíritos das trevas nas mentes humanas desencarnadas. E um caso específico vai ser contado aqui, que é muito interessante, e como a espiritualidade pode trabalhar. Líderes como um Saldanha, que é comandado por Gregório, um ex-papa da Igreja Católica também, que são verdadeiros líderes, gênios das trevas, inteligentíssimos, mas utilizando exatamente nos seus tribunais de justiça, nas leis que eles próprios criam, um processo de punição em que eles procuram manter-se na soberania das mentes que são mais fracas do que a deles. Então, é a soberania da mente que vocês fazem o que eu quero. Existe um caso até de uma pessoa que se transforma em um animal quando existe essa sugestão negativa para uma pessoa com a mente muito pesada. Você é uma loba e ela se transforma. Isso a gente vai ver com o tempo em outros capítulos. É esse grupo de falange das regiões inferiores para dominar e trazer desarmonia para a Terra, e estão conseguindo isso até hoje. Quando e até quando? Só Deus sabe, Mas vamos nessa jornada aprender aqui no livro mais alguma coisa sobre isso, tá bom? Então tá, que Jesus nos abençoe. Um grande abraço para vocês aí, tá? Eu vou agora fazer o encerramento para poder gravar, tá bom? Muita paz para vocês, um ótimo final de semana. Eu vou continuar a partir exatamente desses chamados anjos decaídos, que ele realmente faz essa referência aí. O que seriam essas almas decaídas, Um grande abraço para todos.